Estamos ao vivo! Chega mais! Estamos ao vivo para 196 países, 6 continentes e 20 mil apaixonados por futebol no Table Redonda. Deixa eu pausar aqui, porque o animal tá ouvindo pelo YouTube. Muito boa noite a todos, terminando aquele joguinho de quarta-feira na TV, né? Aquela Copa do Brasil que você está triste quanto eu, tão triste quanto eu, não sei, mas eu estou triste, tudo bem, eu como flamenguista tomei 3 no rabo e a gente agora tem que levar a vida para falar de futebol, ainda assim, mas aqui é um futebol diferente, mais aprofundado, um novo formato do Table Redondo, aqui a gente vai fazer um negócio muito mais, digamos assim, com conhecimento, informação e sua participação diretamente, viu? Vamos fazer esse bate-bola aqui, essa discussão, para que a gente consiga falar sobre futebol e vai ser muito legal. Eu sou o Patrick Samartan e cá estou do lado dos meus queridos amigos Deco Calvente e Léo Gugli. Deco, você a gente todo mundo já conhece do Table. Boa noite para você, como é que você tá, meu querido? Quanto tempo? Tudo bem, cara? Pô, prazerzão aí, tá voltando a gravar, tá voltando a fazer mais um conteúdo aí para o Table Redonda, né? Como você disse, uma nova fase, fazendo novos testes, né? Vocês que acompanham a gente, primeiro de tudo, eu queria agradecer, cara, Mister DDD, já vi que tá por aí. Então, assim, esse pessoal que faz a gente trabalhar e toda vez voltar com o Table Redonda e tentar produzir um novo projeto, tentar produzir novos vídeos, novos conteúdos. E é por vocês que a gente faz isso, então é por isso que nós estamos aqui de novo. Um prazer falar com vocês e vamos embora, vamos debater aí um tema polêmico, mas estamos preparados. Eu acho que nem tão polêmico, eu acho que é uma discussão boa, né? A nossa intenção Sim. aqui no novo formato do Table é trazer discussões fora da caixinha, para sair da mesmice, para sair do clichê. E eu cá estou também do lado de Léo Gugli, nosso querido amigo Léo, para quem não conhece, é um parceiro nosso de muito tempo, né? Amigo de muitos anos e que é tão apaixonado quanto nós, então tá aqui agora fazendo parte do Table Redonda nessa nova fase. Tudo bom, Léo? Boa noite. Fala pessoal, boa noite, tudo ótimo, estou muito feliz, muito empolgado, espero contribuir muito no bate-papo. Foi uma semana difícil, fizemos tudo que o professor pediu, estamos aí para somar, para complementar aí. No final da semana consegui mais 3 pontos para nós, mas no final das contas, estou feliz da vida, gente. Espero que a gente consiga trazer muitas coisas boas. Boa, felicidade é importante. Agora, cumprir o que o técnico fala nem sempre dá certo. Eu sei muito bem disso. Vamos começar o programa então. O tema de hoje é muito legal, é muito bacana. Eu acho que a gente consegue discutir muita coisa, né? Vamos falar das maiores hegemonias do futebol mundial, como elas foram criadas, quem são, né? Quais são as maiores. Se a gente realmente está vivendo essa tendência no Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. E a pergunta que não quer calar: dinheiro gera dinastia? Dinheiro compra hegemonia? A gente vai falar de tudo isso agora. Mas, todo mundo pode participar do nosso chat. Mas agora tem uma feature nova, né, no YouTube. A gente está aproveitando isso também, que é justamente só os inscritos que podem participar no nosso chat. Então, né, não custa nada, meu querido. É só apertar aí o botão de inscrever-se aqui dentro do YouTube. Você que está acompanhando a nossa live no YouTube, é só apertar o inscrever-se e participar aqui com a gente diretamente. Manda sua mensagem e a gente vai colocar você no meio do debate. Fechado? Mister DDD já está aqui no chat, o Guilherme Buguila também já está aqui dizendo aê. Érica Ferreira Luz, essa, né, é parcial. Meu amor, um beijo, te amo. Tem que prestigiar o namorado. Claro, claro, claro. Tá certíssimo. Então vamos começar. Vamos falar de hegemonias, rapaziada. Eu acho que, Vambora. acho que tem muita coisa aqui pra gente falar, né? Leozão, o que é hegemonia para você? Cara, que grande pergunta. A gente aqui pergunta só profundo. Olha, fui até dar uma pesquisadinha no dicionário, cheguei até na parte da Grécia Antiga. Mas, cara, parando para analisar assim, um pouco do futebol e do que talvez representa a hegemonia para mim, que é um período, eu entendo que é um time dominando um período local, um período regional, de conquistas em evidência, e aí a gente vai entrar naquela polêmica. O que é? É o time que ganha mais num determinado período? É um time que se mantém em alto nível e relevância em um determinado período? Cara,
analisando assim, friamente, o futebol mundial ele é bem repleto de hegemonias, né? Das duas formas que eu coloquei aqui, digamos assim. Eu fiquei, assim, se você for olhar para o Brasil, talvez as hegemonias não sejam tão latentes, né, como é na Espanha, ou como é em Portugal, por exemplo, mas o que eu achei muito legal, assim, tipo, todos esses anos que a gente vem debatendo futebol é como os fatores históricos, né, que acontecem na sociedade interferem nessas hegemonias. Totalmente. Então, cara, é muito louco, assim, você vê, por exemplo, um Bayern de Munique, que se você for falar com a maioria das pessoas na rua hoje no Brasil que conhecem o futebol europeu, vai falar, mas na Alemanha só tem um time, né? E não foi sempre assim, né? Isso que é muito louco. Então, o que me chama muita atenção também são esses times que vêm com o dinheiro, por exemplo. O próprio Bayern, ele teve uma injeção financeira nos anos 70, que também juntou com a parte técnica, que foi quando começou o Beckenbauer. Então, teve a parte técnica e a grana da Adidas, por exemplo, que fomentou o time pra caramba, e aí adotou uma estratégia no decorrer dos anos que o Palmeiras teve com o Marcelo Matos há um tempo, com o Alexandre Matos, né? Alguns anos atrás, que é tirar os bons jogadores dos adversários, e obviamente se reduz um pouco a competitividade, mas é um caso assim que eu acho muito louco assim da gente debater. Claro que tem outros que aí você vai ter aquelas hegemonias de parte técnica, né, de entrosamento de time, tudo que obviamente a gente discorre mais aí, mas o meu testículo Opa, direito ou esquerdo? Ai, que horror. Tanto faz. Mas, ô Léo, você mencionou aí da injeção, da injeção financeira que o Bayern recebeu, né, nos anos 70 e tudo mais. Você tá insinuando que talvez o dinheiro possa ter construído isso, não? Cara, eu acho que pode. É que teve a sorte da parte técnica, né? Daquela questão pessoal do Beckenbauer quando era jovem, né? De ele não ser um torcedor do Bayern de Munique, mas Gerd Müller. Do Gerd Müller também, mas daí ele ter decidido jogar pelo Bayern por uma briga, né? Quando ele era adolescente, com ter sido recusado pelo time que ele gostava. Então ele acabou indo pro Bayern e deu a sorte dele ser um cara fora da casinha, né? Ele ser um cara excepcional. E aí você começando junto, o Miller também era excepcional, Beckenbauer. E a grana, obviamente, os caras conseguiram construir algo num país que vinha em reconstrução, né? Num país que, obviamente, a grana não transitava facilmente pela reconstrução da guerra. Você está falando ali de, no máximo, 20 anos pós-guerra. 20 não, 30, né? 46, por aí. Mas é um país que terminou de pagar a guerra em 2006, né? Quando cediu a Copa do Mundo, a dívida de guerra. Então, assim, acho que foi um fator predominante, assim, para eles começarem a construir. Aí a estratégia da diretoria, enfim. E aí teve os períodos sem títulos, mas, poxa, dos anos 70 para cá, os caras foram campeões da Champions League 3 anos seguidos, cara. Isso não é uma hegemonia. O que é, né? Técnica, o que é hegemonia? Né? Exatamente. O que é hegemonia? Dequinho, hegemonia pra você, hein? O que é hegemonia pra você? A gente muito fala de um time dominando um país, a gente fala de dois times, né? Muitas vezes revezando dentro de um país. O que é hegemonia, hein? Cara, eu vou ser um pouco técnico, assim, na questão do visual do que é hegemonia, porque eu acho que a gente tem diferentes prismas, assim como qualquer assunto na vida, depende do ponto de vista que você coloca, e eu vou chamar isso de escala, tá? Existem escalas de hegemonia. Quando você olha, por exemplo, uma escala de história, então assim, um século, ou sei lá, pega como cenário de escala a história do futebol espanhol, é indiscutível que Barcelona e Real Madrid são os dois times hegemônicos. Sim. Quando você olha uma escala de períodos curtos, talvez a gente encontre aí no meio de um caminho uma força, né, por exemplo, numa década, um Deportivo La Coruña que incomodou, um Atlético de Madrid que incomodou. Então, depende muito de qual escala você vai escolher observar. Esse é o primeiro ponto. E pra mim, quando você vai discutir hegemonia, você tem que, acima de tudo, definir os critérios, tá? Eu acho que é uma boa discussão a gente falar sobre
aporte financeiro, como o dinheiro influencia nisso, ainda mais no momento globalizado que a gente tá vivendo, com clubes, com potências nascendo, né? Quando a gente era moleque nos anos 90, que aqui é todo mundo meio velho, gente, que tá assistindo, nos anos 90 que a gente era moleque, a gente... Manchester City, até o próprio Chelsea. O Chelsea era um time charmoso, mas não era um time que a gente queria jogar no videogame. Então, assim, era outra coisa. E hoje é uma realidade, é um time grande. Então, assim, o Manchester City é uma potência. Então, eram outros cenários. Então, quando eu falo de critérios, Patrick, assim, tirando essa parte do financeiro, pra mim é assim, vou pegar essa escala menor de se foi uma hegemonia, pra mim tem que definir um tempo mínimo. Então, pra mim, não dá pra você considerar hegemonia 2, 3 anos. Então, assim, pelo menos uns 5 anos. Pra você começar a julgar como uma hegemonia, pelo menos 5 anos pra você ter uma escala, uma amostra representativa. Porque às vezes tem um mega time que fica 3 anos junto, ganha tudo e depois... Mas não é uma hegemonia, é um tiro só. É um tiro curto. Depois, amplitude. Essa hegemonia pode ser regional, pode ser nacional, pode ser continental. Entendeu? Mundial, né? Mas mundial é mais difícil porque... É mais difícil. Porque mundial é assim... Como a Europa tem acesso ao mundo inteiro, parece que o time europeu tem dominação mundial, mas não é. Porque o mundial acontece uma vez só, então eu acho que eu acabo parando na continental. Isso a gente deixa pros nossos amigos americanos, né? Exato. Tudo lá é mundial. Que tudo lá é o campeão da NBA, é campeão mundial. É mole. Vê se os caras são... egocêntricos, mas enfim... Terceiro quesito, então tempo mínimo, acho que 5 anos, amplitude regional, nacional ou continental. Terceiro, impacto gerado no local que aquele clube ou aquela seleção causou, naquela geração de atletas que estão envolvidos nessa hegemonia. Se, por exemplo, a gente está falando de clube, dentro desse time hegemônico, o que ele produziu para a seleção daquele país? Então, pô, era uma base que formava a seleção, por exemplo... A base da seleção brasileira era Santos do Pelé e Botafogo do Garrincha. Isso também é hegemonia, não é só os títulos que Santos do Pelé e Botafogo do Garrincha dividiam nos anos 50 e 60. Era que eles também formavam a seleção. Então, assim, E o futuro, que marca aquele time hegemônico deixou pra depois. Então, assim, ele deixou um jeito de jogar, então, por exemplo, uma era Cruyff. A Holanda não foi campeã mundial. Mas o que ela deixou depois de legado? Então, a era Guardiola, talvez... Então, assim, você começa a pensar nisso, impacto. E o quarto, que aí é o mais do coração, que eu acho que é o menos racional, que é o espetáculo. Que é o que o futebol tem de bom, que é o marcante. Tem times que marcam por um período que... Como, por exemplo, o carrossel holandês do Cruyff. Como, por exemplo, tem times de pequenos... nós temos, provavelmente, a nossa memória afetiva da infância, do nosso clube do coração aqui do Brasil, ou do nosso clube até da Inglaterra, de que nos encantou, que não necessariamente foram tão vitoriosos, ou venceram, mas não tem uma justificativa tão matemática dessa hegemonia, só que encantaram. E aí fazem a diferença, né? Então, e aí depois... Cara, aí lista, eu trouxe, cara, muita coisa aqui, né? Pra comparar uma timeline de hegemonias na Europa. Mas é por aí. Mas Dequinho, você não acha que é diferente, assim, a gente falar de hegemonia e você acabar, por exemplo, falar o que deixou e tal, hegemonia e legado? Eu acho que são coisas diferentes, né? O legado é o que ele deixa posterior ao que você construiu, né? E aí você pode ter conquistado ou não. Eu acho que independe do que você atingiu. Mas você deixou um algo a mais, algo que foi levado pelas Mas o legado, ele reforça o quão hegemônico você foi naquele período. Por isso que eu tô falando dos recortes, entendeu? Porque é um impacto que você produziu. Então, por exemplo, eu vou tentar fazer um paralelo. Vamos supor agora, vou trazer para o futebol nacional. O Flamengo acabou de ser eliminado, vamos supor que ele perca a final da Libertadores, vamos supor que ele não seja campeão brasileiro e que ele fique aqui 2, 3 anos agora sem título. Ele vai ter sido menos vitorioso do que, por exemplo, o São Paulo do Muricy Ramalho, quando foi tricampeão brasileiro, campeão de Libertadores.
Mas qual time te marcou mais? Qual time deixou algo que pro futebol brasileiro de que, porra, a gente tem que olhar melhor pro futebol, a gente tem que trazer ideias de fora, a gente tem que jogar pra frente, a gente tem que pensar em gestão financeira, em saúde do clube antes de tudo. O São Paulo tá pagando a conta também até hoje de muitos erros do passado e muito dessa arrogância que ele criou depois desse período vitorioso. Então, assim, você entendeu o que eu tô falando? Esse recorte do São Paulo foi mais vitorioso do que se o Flamengo parar de vencer agora. Mas o que marcou mais? O que deixou um legado? Entendeu? Esse é o ponto. Acho que assim, o Flamengo acho que nem entra no ponto. Eu fiz esse paralelo só pra você entender o que eu quis dizer, que o que vem depois, ele reforça a hegemonia que foi criada, entendeu? E não... Essa foi a conexão que eu tentei trazer, entendeu? Como legado mesmo, como você disse. Essa palavra que eu não tinha trazido, você trouxe brilhantemente, é isso. É legado. Que é a consequência. Acho ainda que são coisas distintas, mas enfim, a gente vai ter muito o que discutir aqui. No chat temos mensagens. Ótimo. O Mix TV está dizendo: o canal voltou, queria saber por que pararam, mas acontece, né? Acontece, Mix TV. Aí, acho que não vamos falar por que a gente parou, vamos falar por que a gente voltou, né? A gente está voltando agora porque a gente quer trazer para vocês um formato diferente, um formato novo, né? Podcast está cada vez mais em evidência, está cada vez mais em tendência. E a gente quer aproveitar para não só surfar essa onda, mas para levar para vocês um formato de podcast de esporte, talvez um pouco mais aprofundado, e principalmente com interatividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai poder participar aqui com a gente todo episódio, tá? Todo programa você vai participar aqui com a gente pelo YouTube, e esse áudio ele vai direto para os agregadores de podcast, né? Como Spotify, como Apple Podcasts. Então, fica ligado, porque você vai participar aqui com a gente, você vai ser parte do nosso programa. Posso fazer um adendo, Patrick? Rapidinho, dentro do seu anúncio. Acho que vocês estão reparando que o papo tá um pouco mais amplo, né? A gente tem o Table Redonda, o nosso canal do Table Redonda, vocês estão acostumados a gente falar sobre futebol inglês, mas vocês estão vendo que a gente tá dando espaço também sobre futebol, né? Então vocês vão reparar que a gente não tá maluco não, tá, gente? A gente continua sendo o canal aqui do Table Redonda de futebol inglês, mas a gente tá dando mais espaço para que vocês também participem, interajam, então, e tem uma discussão mais ampla, né, dentro desse podcast, tá? Então, e aí contem com a gente aqui no chat, manda pergunta, manda resposta. E acho importante também a gente alinhar com o pessoal, né? O pessoal principalmente que tá, por que parou, por que voltou, não sei o quê. A gente tá fazendo esse programa por aqui. A gente vai ter uma pequena pausa, né? A ideia é a gente fazer com constância esse podcast. Vai ter uma pequena pausa porque a gente vai ficar produzindo conteúdo, né? Vai ter uma viagem no meio do caminho. E a gente volta a fazer de novo o podcast em meados de dezembro, certo, Patrick? Eu quero até aproveitar, Dequinho, pegando o que você falou. Diz aí no chat se você concorda, se você acha legal a gente, né, fazer essa ampliação, essa expansão de conteúdo, de assuntos, sair um pouco, às vezes, do futebol inglês. Fala aí no chat o que você acha também sobre isso. O Guilherme Buguila tá dizendo aqui, melhor canal do mundo. Quem dera, mas se é para você, Guilherminho, obrigado, brigadão. O Hashimoto está dizendo, por gentileza, deixe a live no canal e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Hashimoto, muito obrigado. Vai ficar na live, a live vai ficar no canal sim, você pode assistir quando você quiser. Pedro Henrique BR está dizendo, salve, sou muito fã de vocês. E nós de você, Pedro Henrique. Obrigado pela participação. Luiz Valdívia, com esse nome, amigo, chute no vento. Fala, rapaziada, aqui acompanhando vocês de Brejo da Madre de Deus, Pernambuco. Olha, belo nome, meu querido. Brejo da Madre de Deus, que legal. Mas quem nasce em Brejo da Madre de Deus é o quê, hein, o Luiz Valdívia? É Brejo da Madre de Desoense. Pode ser. E o Davi José tá aqui no chat também dizendo, o Arsenal é o maior de Londres. É óbvio. Eu tenho que discordar. Sem dúvida. O cara sabe tudo, parabéns. Muito bem, vamos falar ainda de hegemonias. Eu quero dar aqui uma lista das maiores hegemonias que nós tivemos ultimamente, né, recentemente, e também de maneira geral na história do futebol, tá? A gente tem aí a Juventus, né, com 9 títulos desde 2012 até 2020. A Inter de Milão venceu a última temporada, quebrou essa dinastia, mas a Juventus é uma das grandes, né, dos grandes clubes nacionais que venceram muitos títulos seguidos, 9 títulos. O Celtic
também venceu 9 títulos, também desde 2012 até 2020, né? Na Escócia, o maior campeão é o Rangers, né, com 55 títulos, se eu não me engano, e domina o futebol escocês, mas o Celtic conseguiu aí vencer 9, dar aquela chegada, né, mais perto no Rangers, e o Rangers ganhou, né, o último campeonato, e numa história que vale a pena a gente destacar aqui, porque o técnico, Rangers... né, o técnico. Não, tudo bem, mas a história que o o Rangers teve que passar, o Rangers, meus amigos, faliu em 2012, até por isso o Celtic, a partir daí, venceu todos os campeonatos, mas o Rangers faliu e teve que voltar das cinzas, né? Ele teve que retomar a sua grandiosidade desde a 4ª divisão do futebol nacional, lá do futebol escocês. Então, assim, é uma história fantástica, né? Fantástica, e claro, Steven Gerrard, técnico do Rangers, foi o primeiro título dele como técnico, isso é muito legal também, né? Assumiu aí a equipe com 38 anos, primeiro trabalho dele como técnico, já vencendo um campeonato nacional e tirando aí o Celtic dessa hegemonia dentro da Escócia. E o mais curioso, Léo e Deco, não sei se vocês sabiam disso, é que desde 1985, ou seja, 36 anos, o título escocês ele reveza entre Celtic e Rangers. Então, assim, é muito tempo, né? E eu acho que esse é talvez o melhor exemplo de hegemonia dentro de um país, mas quando se fala em 2 equipes, né? Então, nacional. E voltando naquilo que eu falei de amplitude, recorte, né? Nacional. Até porque a relevância de clubes escoceses continentalmente fica muito desleal à competição, né, Patrick? Sim. Não, e vai além do futebol, né? Essa disputa entre os dois. Exato. Isso aí é pura política, pura religião. Muitos jornalistas e muitos, na verdade, analistas, né, de esporte, do futebol, apontam como a maior rivalidade do mundo, Celtic e Rangers, assim, acima... difícil, mas acima muita de gente... Panathinaikos e Olympiacos, Fenerbahçe Galatasaray, Boca e River, Barcelona e Real Madrid, que tem questão política também, mas acho que a questão religiosa também do Rangers e Celtic é muito, muito impactante também, né? Quando a gente mistura, acho que Barça e Real, assim, né, Rangers e Celtic, quando misturam futebol e religião, ou futebol e política, né, que são 2 assuntos realmente complicadíssimos de se discutir, mas quando eles se misturam, o negócio fica ainda mais... Fica muito grande. Fica ainda maior. No chat, o João Gonçalves está dizendo, vamos continuar com as histórias dos times? Vamos, João Gonçalves, vamos continuar com as pílulas de histórias dos times, tanto de futebol inglês, quanto de outros times, e aí a gente tá pensando onde a gente vai fazer, como a gente vai fazer esse negócio aí, mas a gente vai fazer sim, vamos continuar com as histórias. E o Davi José, falando sobre Rangers e Celtics, né, ele tá dizendo aqui, o Rangers nasceu em 1872, faliu em 2012 e voltou à elite em 2016 e 2017, é exatamente isso, o Rangers também tem uma história fantástica, né, e ele completa os mais próximos de Rangers e Celtics para eles são Hibernian, Aberdeen, né? E Heart of Middleton. Exato. Se eu não me engano, acho que o último campeão antes dessa acho que foi o Heart of Middleton, em 84, antes de começar essa alternância. Mas eu não tenho essa informação, eu tô chutando porque, sei lá, eu devo ter pego essa informação alguma vez na vida. Mas eu tenho essa... E eu confesso que eu só conheci o Aberdeen, além desses 2 times, porque quem se lembra que tinha Sport TV nos anos 90, eles passavam o giro da rodada dos campeonatos europeus e sempre falavam do Aberdeen. Eu tenho a camisa do Aberdeen, eu vou procurar ela e vou colocar aqui no... próximo episódio, eu prometo, eu vou procurar a camisa do Aberdeen e vou colocar aqui de fundo. Que isso? E tem um ponto feia pra caralho, importante, curioso, que foi muito comentado na Escócia, que esse título do Rangers, além de toda a importância para o Rangers, para essa reconstrução deles, evitou a quebra de um recorde, né? Porque o maior recorde de títulos em sequência são de 9 títulos, né? Uhum. E seria do Chelsea o maior recorde. O Rangers conseguiu... Celtic.
Celtic, enfim, vocês me entenderam. Eu entendi, Não, eu entendi. misspelling. Não houve Celtic. quebra de recorde, isso é o que importa. É verdade. Continuando a lista aqui das maiores hegemonias, o Ludogorets também entrou nessa lista, né, com 9 títulos também desde 2012 até 2021. E aí, um fato curioso nesse campeonato, né, do Ludogorets é que, na verdade, todas as conquistas da história do clube no campeonato búlgaro, né, no Bulgarão, se a gente pode chamar assim, foram nesse período. Então, todos os 9 títulos da sua história foram exatamente seguidos. Olha só que loucura. É que é uma nova potência, né, o Ludogorets, né? Então ele é um clube novo, então de relevância nova, de investimento. É um caso Falaremos particular, né, de injeção de dinheiro, o Ludogorets. Então é um bom caso, diferente, por exemplo, do Ferencváros, né, na Bielorrússia, que acho que você vai citar. Falarei dele. O Bayern de Munique também com 9 títulos, né, entra nessa lista, né, assim como a Juventus, outro gigante da Europa que dominou o cenário nacional, dessa vez na Alemanha, de 2003 a 2021. Esse é outro fato curioso. Eu pego fatos curiosos porque eu gosto, né? Mas de 2003 a 2021, o Bayern só ficou fora do primeiro ou do segundo colocado em 2011. De resto, ou foi campeão ou foi vice. Então ele domina realmente aí, né, às vezes, né, na sua grande maioria vencendo o campeonato, mas também como vice, ele tá ali, e aí o Borussia Dortmund entra muitas vezes, mas tem também o Leverkusen, enfim. Wolfsburg foi campeão 2 anos, Werder Bremen foi campeão. Exato. Mas aí temos um fato também interessante, voltando para aquela questão da hegemonia com o legado, né? Toda essa dominância do Bayern. Hoje, teoricamente, a segunda força mais ativa da Alemanha é o Borussia, né? E o Borussia, ele, segundo os próprios alemães, ele adota a mesma estratégia do Bayern, né? Então o Bayern pega tudo que tem de melhor nos times alemães, enfim, vamos lá. Aí ele puxa para eles. E aí o que sobra, o Borussia tenta pegar os melhores que sobram e puxa para eles. Então ficam os outros times para trás. Então não deixa de ser um legado. Tanto que você consegue enxergar muito claro, né, Léo? Tipo, é um padrão. O Bayern é muito primeiro, o Borussia é muito segundo, e aí vem os outros. Tipo, e aí vem um pessoal ali, né? É que agora a gente tem o Leipzig aí chegando com investimento. Opa! Incomodando e bagunçando aí a vida do Borussia pela segundo posto. Aí, mas o Leipzig com investimento e estratégia, né? Exato. E a estratégia deles ela é utilizada nos 4 times, 4 ou 5 times, né? Nos 4 principais hoje, né? Que estão mais fortes. Então a estratégia é a mesma para todos. Então isso é bem interessante. É um modelo de negócio, né? É um modelo de negócio. Esses sim são uma questão que a grana pode ser que vá trazer talvez não sei se uma hegemonia por causa do tamanho das torcidas, né? Que a torcida conta muito para a força de um time, mas por relevância, né? Talvez vai ser um time relevante aí pelos próximos muitos anos, em todos os países que ele atua. Vamos ver. Provavelmente. Vou voltar para o chat porque tem muita mensagem aqui, ou depois eu retomo para a lista. Luiz Valdívia perguntando por que nas ligas menores, como na Escócia, não aparece um magnata com o propósito de bater de frente com Rangers e Celtic? É um bom ponto. Eu acho que é um local, inclusive, de muito fanatismo, né? Eu acho que são torcedores realmente muito fanáticos na Escócia que eu acho que vale. Eu acho que é válido. Por quê? Vocês têm alguma teoria aí, vocês dois, não? Cara, não tem informações suficientes para tentar cravar isso daí, né? De como é o mercado escocês. O que eu sei culturalmente, né? Do pouco contato que eu tenho com a cultura escocesa, é de que eles são bem restritos e bem fechados, né? Então, assim, é uma liga que tem muito protecionismo, né? Então, assim, eles também evidenciam e incentivam muito o desenvolvimento de atletas também locais. Porque, cara, se eles pararem de incentivar, se eles começarem... Obviamente, os clubes escoceses, eles têm espaço e têm estrangeiros nos elencos. Mas eles tentam colocar uma redoma para tentar proteger
o patrimônio deles, desenvolvimento local, né, de atletas, e naturalmente acho que também isso acaba sendo refletindo no investimento e na gestão dos clubes. Sim. Porque, cara, a Escócia já é um país muito pequeno, uma população muito pequena. Se você pegar percentual de quantos meninos que nascem na Escócia, ainda mais no mundo de hoje, cada vez menos meninos querem ser jogador de futebol. Querem jogar videogame, querem jogar LOL, querem jogar CS. Então, assim, aí escocês, e aí quer ser jogador, vai ser bom, vai ser profissional, vai jogar na Liga da Escócia, tipo, é difícil isso, então eles têm que... Então eles são muito bairristas, né? Então, eles acabam até também importando até ingleses de nível mais baixo, de terceira, quarta divisão, assim, ingleses que não conseguem nas ligas maiores da Inglaterra se posicionar, né? Ganhar espaço, e eles importam ali importam, né? É do lado, mas enfim, eles já vão pra Escócia, mas acho que tem um pouco disso, cara, mas é um palpite, tá? Eu não tenho pouquíssimo conhecimento do como funciona o mercado de futebol da Escócia. Mas é um bom ponto, viu, Dequinho? É um bom ponto, porque eu acho que como investidor, ele precisa não só, né, dentre todas as vertentes que ele precisa, né, todas as variáveis que ele precisa analisar, eu acho que uma delas é justamente essa, né, a possibilidade de formação de novos jogadores, né, de facilidade também disso. Quando você tem um mercado muito fechado, ele olha muito para dentro, né? Ele olha muito para si. Eu acho que realmente dificulta isso, né? Eu acho que também isso pode ser levado em consideração. Acho que é um bom ponto. Continuando no chat aqui, o João Gonçalves está dizendo: Neymar jogaria bem na Premier League com Salah e Kane. Bem acho. Eu queria agradecer o Jordan que me corrigiu. Eu falei Bielorrússia, é Hungria, o Ferencváros, né? Hungria. Boa, obrigado, Jordan. Boa. O Davi José tá mandando um monte de mensagem aqui, tá participando bastante. Obrigado, viu, Davi? É Davi ou David, eu nunca sei, mas depende nos muito comentários, inclusive. da pronúncia. Sim, o Lyon na França também, todos os 7 títulos que tem são em sequência. Pois é, o Lyon também é com muito... o Juninho comendo a bola, né? Com o grande Juninho pernambucano falando francês com sotaque pernambucano. Temos nosso amigo de Pernambuco no chat, né, então... É verdade. Deixa eu voltar para a lista aqui, depois eu retomo aqui o chat, então. Não vai voltar, não. Não vou voltar, não? Por quê? O Bate Borisov... Eu vou te fazer uma pergunta antes de você seguir com a lista. Vou fazer uma pergunta para você. Você está fazendo uma lista, mas é de um recorte nacional e consecutivo. Você continua a lista, certo? Mas eu quero que você me responda isso primeiro. Por que 9 títulos seguidos... tá nessa lista? E, por exemplo, um time que ganhou 11 títulos num recorte de 14 anos, mas não necessariamente em seguida, não tá nessa lista. Tipo, só porque teve 1 ou 2 anos de intervalo? Porque ganhar seguida é hegemonia e ter um ano de descanso não é? Eu não disse que ter 1 ou 2 anos de... Não, eu acho que é hegemonia. Com certeza é hegemonia. Eu acho que faz parte... acho que nenhum clube consegue vencer, até porque se tornaria tudo muito chato também. Nenhum clube consegue vencer todos os anos de maneira seguida, para sempre. Não, de maneira nenhuma. Eu só estou colocando aqui como curiosidade clubes que venceram seguidamente seus títulos, né? E títulos relevantes na sequência. Mas eu acho que se você tiver uma lista, eu não tenho. Eu tenho. Confesso que não peguei. Então, segura, eu só vou terminar aqui rapidinho a minha sequência seguida, depois você me ajuda. Mas o Bate Borisov ganhou 13 títulos, né, na Bielorrússia. É o time que tem uma sequência aí muito grande realmente. E é outro fato curioso, né? O Campeonato Bielorrusso ele existe só há 29 anos. E o Bate venceu por 15, né? Venceu 15 desses no total. Agora, o Bate Borisov não é o maior, né? Que venceu seguidamente o Campeonato Nacional. O Tafea, ou Tafia, e aí a gente não sabe a pronúncia, peço desculpas, que é do Vanuatu, na Oceania, que é um país. Ele ganhou 15 vezes de 1994 a 2009. O Lincoln, de Gibraltar, ganhou 14 taças seguidas de 2003 a 2016. Pô, eu tô rindo, se a gente fizer o time com quem tá na live aqui, a gente ganha 15 anos seguidos. São países. São países. E o Skonto Riga, da Letônia, também ganhou 14
títulos nacionais seguidos de 1991 a 2004 e esses emendaram mais títulos seguidos. São curiosidades, Dequinho, são curiosidades aqui para o nosso querido... Sabia desses daí, pois é. Eu vou até repetir, o Tafia ou Tafea do Vanuatu, eu não sabia que nem Vanuatu era país. Acho que é Vanuatu que fala. Vanuatu? Acho que fica mais sonoramente mais bonito. Patrick, você teria a latitude e longitude desse país? 2,45 quilômetros, não sei, tô brincando. Não tem. É o Tafia do Vanuatu, então, o Lincoln de Gibraltar e o Skontorriga da Letônia, que são os maiores vencedores seguidamente de seus campeonatos nacionais. Mas diga lá, Dequinho, ou Léo. Léo, quer completar alguma coisa, Léozinho? O que você tá achando? Eu gostaria de falar que o time anterior a esse último da Oceania, ele é o famoso campeão do estreito, então, né? Exato. É estreitamente campeão, dominante. Olha, e o Igor Miranda no chat está dizendo, parece até que na Letônia tem estadual também, olha lá. Tá vendo? Ô, louco. Se tem estadual, tem relevância. Mas estadual, a Letônia é do tamanho de um estado. Não tem como ter um estadual. Aí vai ser campeonato de bairro. Ou é um campeonato provincial também, né? Se Portugal é menor que São Paulo, que o estado de São Paulo, imagina a Letônia. Mas enfim. Faz parte. Cara, o negócio da lista que eu trouxe, Patrick, né? Eu tentei fazer uma timeline, né? Tipo, uma ordem de times que foram hegemônicos, principalmente na Europa, né? Mas aí trazendo um recorte continental, tá? Então eu trago os títulos nacionais na conta, mas que tiveram uma relevância continental, e eu coloquei eles na ordem pra gente tentar seguir, dos anos 50 pra cá, quem foram aqueles clubes que foram marcando essas décadas, né? Ou até mais de que uma década. Então, cara, eu começo lá nos anos 50... com o Benfica, de 59 a 69, o Benfica do Eusébio, que todo mundo já ouviu falar, né? Que até o Gajo era o maior jogador português da história, né? Então agora a gente tem que admitir que é o Cristiano. O Benfica de 59 a 69, a gente tá falando aí de 11 campeonatos, são 10 anos, mas dá 11 campeonatos, 11 temporadas. O Benfica levou 8 ligas, 4 Copas de Portugal, 2 Champions League em 5 finais. Porra! Foram 5 finais. E aí, um ponto, 3 finais seguidas, ela foi bicampeão seguido, e aí em 63 perdeu o tri pro Milan, né? Poderia ter sido tricampeão. Mas uma curiosidade, foi bicampeão contra quem? Em 61, foi campeão contra o Barça, do Kubala, que é um dos melhores jogadores da história do Barcelona, nascido húngaro, né? E Evaristo de Macedo. E olha. Em 62... Então, foi campeão contra o Real Madrid de 2 jogadores, não sei se vocês conhecem. Um chamava Di Stéfano e o outro chamava Puskás. Então, assim, o Benfica dos anos 60 ganhou... Então, as 2 vezes que ganhou a Champions League, 3 finais perdeu, mas as outras 2 ganhou, uma do Barça, do Kubala e do Evaristo, e outra do Real Madrid, do Di Stéfano e do Puskás, que eram, na época, né, ali... Di Stéfano e Puskás era quem as pessoas discutiam se podiam jogar junto com o Pelé. Eram jogadores no parâmetro mundial que poderiam sentar que a gente costuma dizer, senta na mesma mesa do bar que o Pelé na época, era só esses caras. O Benfica só tremeu pro Pelé no Mundial, então. Exato. Dos outros nem tomou conta. Exato. Então aí o Benfica tem 2 Champions com 5 finais nesse período. Então assim, 59 a 69 o Benfica foi super relevante, a gente esquece isso e não coloca, né, pouquíssimo trazido, né. E aí, avançando um pouquinho, vai ter alguns cruzamentos, né, de 60 a 68, no mesmo período, a gente tinha a Inter na Itália, dividindo esse protagonismo continental com o Benfica, onde a Inter foi de 60 a 68, nesses 8 anos, 3 vezes campeã italiana, ganhou 2 Champions e também perdeu a chance do tri pro Celtic, né, perdeu pro Celtic, que a gente citou agora há pouco da Escócia, que foi quando foi campeão da Champions League. Então poderia ter sido tricampeão. E também venceu o torneio intercontinental na época, né? Então era um time também super relevante ali dentro, que formava também a espinha dorsal da Itália da Copa de 70, que perdeu a final pro Brasil, né? Desse final dos anos 60 e começo dos anos 70. Então eram 2 clubes bem relevantes. Chegando no começo dos anos 70, então só que aí fica um pouco complicado, porque é de 73 a 90. Eu tô colocando ali um intervalo, fazendo as contas aí, meus amigos, de 17 anos. Sim. Onde um clube de vermelho
E sem querer eu tô com a camiseta hoje. Nada Em parcial. 17 anos, ele ganhou 11 Premier Leagues, 2 FA Cups, 4 Copas da Liga, 9 Community Shield, 4 Champions League, uma Copa da UEFA e uma Supercopa da UEFA. Então, assim, foi já o primeiro fenômeno, né, E assim, gente, só pra fazer justiça, antes do Benfica a gente teve aquele Real Madrid que ganhou 6 Champions nos anos 50 ali, tá, seguidas. Sim. Antes do Benfica ali, dos anos 40 pros anos 50, tá? Então, só pra fazer justiça, mas eu tô indo mais atual. Então aí, teve esse Liverpool incrível, de 73 a 90, que depois ficou sem ganhar porra nenhuma, mas até lá ficou 17 anos super dominante, cruzando com o Milan, mas aí já mais pro final dos anos 80, né? Eu coloquei aqui um recorte de 88 a 94, que é um recorte até pequeno, mas acho que entra como hegemonia, porque são 6 anos ali, 6, 7 temporadas. Ou aquele Milan de Van Basten, Gullit e companhia dos holandeses. Cara, num recorte de 6, 7 anos, 4 Série A, 4 Supercopa da Itália, 3 Champions, 3 Supercopa da UEFA, 2 Intercontinental. E uma curiosidade é que não ganhou nenhuma Copa da Itália, então era uma puta máquina, e era até uma piada na Itália de que, pô, eles ganhavam 3 Champions, 2 Intercontinental, Supercopa, italiano, mas tinha alguma zica na Copa da Itália que com esse Milan super time do Van Basten, eles não ganhavam a Copa da Itália, que teoricamente seria um torneio até mais acessível, né? E aí essa foi a época que o Van Basten foi melhor do mundo, né? Então foi com o Milan que perdeu o São Paulo. André, essa moto também é interessantíssima. A moto tá entrando aqui em casa. Belo comentário, obrigado, motoqueiro. Pode seguir, Léo. André, então você diria que toda vez que o Milan ele é relevante no cenário italiano ou cenário continental, ele gera um melhor do mundo? Cara, é uma bela coincidência, né, cara? Porque toda vez que Agora que eu lembrei. A gente tem, né, esses recortes, né? Então, assim, na época do Van Basten, né? Produziu. A gente tem um ano depois dessa hegemonia do Milan, 95, o melhor do mundo é o UEA. E o UEA jogava no Milan. E o Milan não necessariamente foi campeão, só que o UEA foi melhor do mundo, né? Em 95. E aí depois a gente tem o Kaká. Quando o Milan ele vai para 2 finais de Champions em 3 anos, né? Também fez 2003 final, então assim, na verdade em 4 anos, em 5 anos fez 3 finais de Champions, 2003, 2005, 2007, né? Então nos anos ímpares aí, levou 2 e perdeu uma, e aí teve o Kaká como o melhor do mundo, então é uma bela curiosidade apontada, Léo, assim, o Milan... E esse do Kaká é um bom exemplo de relevância continental, mas não ganhou o campeonato italiano, né? Exato, também tem essa... O Milan tem esse ponto, né, de relevância, de gostar de uma Champions e de, localmente, a Inter e a Juventus serem mais... Tanto que tem mais títulos, né, nacionais do que o Milan. Só pra gente continuar e terminar rapidinho, eu já cheguei nos anos 90, né, então já intercalando, né, cheguei em 94 com o Milan, mas já em 92 surge a era Ferguson, em Manchester... Então, com a decadência de Liverpool em 90, 92 chega Ferguson e de 92 a 2011, eu coloquei um belo recorte. Aí a gente tá falando aí de 20 anos. E o Ferguson, só um adendo, até que o Davi José colocou aqui no chat. Veio do Aberdeen, Ele veio do Aberdeen. Que é escocês, né, o Ferguson. Sim. E... Vou mais além, ou seja, o cara que vai bem num time escocês vai pra Inglaterra e vai ser campeão? Olha o Gerrard aí, ó. Vamos ver se ele... Mas é que aí só quando o Klopp sair, né? Vai ser a tendência. Mas o United nesse período, que eu lembro que, lá nos anos 2000 eu falava, nossa, a gente tem 18 títulos. E o United tinha, não sei lá, 10. Do nada eles viraram. Então foram 12 PLs, assim, 12 Premier Leagues, 4 FA Cups, 4 Copa da Liga, 9 Community Shield, 2 Champions e 1 Intercontinental. Então... É um período... Esse acho que é muito significativo porque é muito tempo, né? É muito tempo, o recorte é maior, então não era campeão todo ano, mas, cara, é muito sucesso, é muita relevância por muito tempo, né? São 2 décadas. Então, mais na metade do período em exato, títulos, são 20, né? São 20 anos. Então, a gente tá falando de quase 20 anos, 12 títulos nacionais, é muita coisa, sendo que tem outros clubes grandes naquele país, então... podia ter ganhado mais Champions, mas tá bom, 2 tá bom. E aí, cara,
Para fechar a Europa, e depois eu vou trazer um exemplo de América do Sul. Fechando a Europa, eu acho que vem aí o Real Madrid do Robozão, né? 2012 a 2018. São 3 ligas, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, 4 Champions, que é o principal, 4 Mundiais da FIFA, 3 Supercopa da UEFA, e o Robozão dividindo o protagonismo com o Messi de melhor do mundo. Então, acho que vence o Real Madrid. Só que eu trouxe também, cara, um período que a gente viveu isso e pouca gente fala. E é um recorte grande, mas super relevante. Pra mim, o maior clube da América do Sul. Você sabe quem é? Eu sei. O Boca Juniors, cara, de 99 a 2012. Então a gente tá falando aí de 13 anos, né? Foram 8 ligas argentinas. Foram 8 ligas em 13 anos. Foram uma Copa da Argentina, que também foi pouco. 4 Libertadores, 2 Sul-Americanas, 3 Recopas e 2 Intercontinentais. Então, assim, é bastante coisa para um clube. Né? Então, assim, eu acho que o único clube sul-americano que eu consigo colocar nessa lista de períodos hegemônicos, assim, a nível continental, é o Boca Juniors. Eu fiz o exercício, eu tenho a listinha que eu fiz aqui de brasileiros pra gente também entrar Nem depois. mesmo o Independiente? Então, é que a gente tem lá atrás, né, nos anos 60, 70, a gente tem Independiente e Estudiantes sendo campeão, tem o Peñarol também, com um período muito vitorioso, mas como não convivi, eu não voltei tão atrás na América do Sul como eu voltei na Europa, mas sim, você trouxe muito bem. O Independiente e Estudiantes dos anos 60 e 70, né, dividiram ali o protagonismo da Libertadores, o Peñarol também. Tanto que você pega os clubes, né, brasileiros que chegaram à final nessa época, era sempre ou contra o Peñarol, ou contra o Estudiantes, ou contra o Independiente, né, naquela época. O Boca Juniors, acho que o Santos teve uma final contra o Boca também, do Pelé, né, naquela época. Nossa, mas olha que muito legal isso daí, eu tava pensando aqui, e tem um fator que dá pra gente associar culturalmente com cada país absurdo, né? Das grandes hegemonias, ou grandes países mais ou menos relevantes, digamos assim, eles sempre duram períodos, né? Nos anos 60, Independente, Estudiantes, depois a gente tá falando do Boca num período um pouco mais longo, a gente vai para a Europa com o United dos anos 90 até 2000, você pega aqueles países que, vamos supor, Espanha, que alterna realmente entre Barcelona e Real Madrid nos últimos 80 anos, com os, digamos, outliers, assim, né? Um Sociedad, enfim, vai entrando um Valência de vez em quando. Você pega muito o comportamento, né? São os times que, fora eles, são times muito pequenos, assim, com quantidade de torcida, né? E esses times não conseguem manter um gás, eles são muito... É muito louco, assim, quando você pega esses países que você tem grupos, períodos mais curtos e numa longevidade, assim, maior nos últimos 60 anos, são times que têm muito mais torcida, países que têm mais times com mais torcidas, né? Você tem uma pulverização de times que é bem interessante. Total. Foi assim... Não, total. Sim, total. Concordo totalmente. Você vê o Brasil, né? Está bombando o chat, hein? Você é louco. Tá. Eu tô tentando esperar vocês pararem de falar, mas eu não sei se eu devo. Eu tô esperando você terminar essa lista. Não, acabou. Acabou? É que aí se você entrar em Brasil, aí que o bicho pega. Brasil, eu quero até fazer um recorte já. E tem de seleções também. De Brasil eu quero falar já. Acho que a gente vai comentar sobre isso. Mas vamos para o chat então rapidinho aqui, ó. Por exemplo, o Pedro Henrique BR dizendo: vamos ter um Big 7, né? O Big 7, agora com o Newcastle. Talvez. Vamos falar sobre o Newcastle. Vamos falar sobre o dinheiro. Igor Miranda, eu acho que o grande problema de injetar dinheiro no clube seria a maneira utilizada. Pois ser apenas para empilhar títulos fica muito superficial, fica muito mais fácil apontar que só é grande porque tem dinheiro. Esse é um bom ponto. Eu não sei se a gente já deve entrar na questão do dinheiro aqui. Eu acho que a gente já pode até entrar. A gente falou do Newcastle e falou disso aqui agora, né? Da injeção do dinheiro, né? Eu vou até aproveitar e criar uma polêmica aqui, né? A pergunta é se dinheiro cria ou constrói hegemonia. Constrói. Para mim, constrói.
O dinheiro constrói tradição e grandeza, Patrick? Constrói. Constrói também. E eu vou dizer por quê. Ele pode não construir para trás. Para trás já está feito. O time é grande pelo que ele fez lá atrás, pelo histórico dele, pelas conquistas dos anos passados. Agora para frente, se um clube ele injeta dinheiro agora e daqui a 50, 60, 100 anos ele conquista muita coisa por conta do dinheiro, o dinheiro comprou isso tudo. Então eu acho que constrói. E aí entra um pouco no que o Igor tá falando aqui, né? Da maneira como ela é utilizada. Eu concordo com ele. Eu acho que tem muita injeção de dinheiro que é feita justamente só para quero ganhar, só bater para ganhar, e muitas vezes, até por isso a gente vê muito isso na Inglaterra, né? Quando um magnata chega, injeta dinheiro, mas ele desconstrói a tradição, a essência daquele clube, ele tem uma reação. Os torcedores, eles não toleram, eles não aceitam, porque já tem uma tradição construída. É diferente, por exemplo, de um Red Bull que pega o Bragantino, que não tem tradição, assim, a ponto de, né? Nem torcida para se revoltar. E nem torcida para se revoltar, exatamente, mas que você tem a possibilidade de construir, né? Mas eu acho que eu concordo com o Igor quando ele fala, não, putz, só a injeção do dinheiro por si só, eu acho que não é válida. Ela pode gerar títulos, até pode, mas eu acho que ela acaba desconstruindo o que o clube, até aquele ponto, ele acabou já montando na sua história. É mais ou menos por aí, polemizei, mas é mais ou menos como eu acredito. Eu acho que dinheiro pode sim, eu acho que ele não compra obrigatoriamente, mas eu acho que ele pode sim comprar tanto grandeza, quanto tradição, quanto hegemonia. Hashtag pronto, falei. Cara, você vai ficar assustado agora, mas concordo com você. Concordo com você, porque assim, acho que o principal ponto do seu discurso é isso. Daqui 60, 70, 80 anos, sim. Assim como... por que nós achamos Liverpool, Manchester United tradicionais? Por causa dos 100 anos anteriores. Concorda Sim. que daqui 100 anos o Manchester City vai ser tradicional. Mas não é ainda. Então, esse é o meu ponto que eu sempre trago. Então, beleza, vai comprar e vai ser gigante. Ainda não é. Esse é o meu ponto que eu sempre tento trazer. Que é o que eu falo pra você, que a gente brinca, que a gente discute o negócio do Chelsea e tudo. Que eu fico brincando da escadinha lá no grupo do Table Redondo. Que, aliás, se você quiser fazer parte do grupo do Table Redondo no WhatsApp... Boa. Manda pra gente aí só uma mensagem, tudo, manda pro... Qual ele pode mandar? Não, melhor, eu mando o link aqui no chat. Isso, manda no chat o link do grupo, os caras entram lá e discussão de alto nível. Exato. E a gente discute lá pelo WhatsApp e eu fico brincando, né, tipo, com a Champions que o Chelsea ganhou agora, eu falo, já ficou grande. Então, assim, porque eu também sempre defendi exatamente esse seu ponto, Patrick. Vai construindo, mas... tem feijão pra comer ainda. Vai ganhando relevância. E é por uma questão justamente de relevância, que é o que o Léo trouxe isso, por tempo. E tempo não tem como você mudar, não tem como você voltar atrás. O que estava lá pra trás já foi. O Liverpool e Manchester United são dois clubes, por exemplo, que tem que ficar muito tempo no ostracismo, e Chelsea e Manchester City muito tempo na evidência, para que Chelsea e City sejam maiores do que United e Liverpool, tipo, porque eles já têm essa vantagem de terem nascido antes. Tipo, esse negócio, por exemplo, que as pessoas não, vamos, eu tenho os clubes grandes da Inglaterra, né? Liverpool, United, Arsenal, City. Não, peraí, calma. O City não é grande, né? Calma lá, pisa no freio, né? Calma então tá ficando também, tá ganhando muito, então tá ficando. Precisa de um tempo a mais, né? Faltacha, né? Famoso faltacha, né? Faltacha, exato. Faltacha na nossa língua, pra quem não sabe, é falta Champions. Exato. Falta Champions porque é necessário. Tipo, é necessário ainda mais no nível de investimento que é feito, né, cara? Não dá pra não levar. Exatamente. Leozão,
Já levo para você. Deixa eu só falar um pouco mais do chat, que tem muita mensagem aqui, senão vou me perder, não vou falar para todo mundo. Mr. DDD dizendo, na minha opinião, o problema do Leeds United claramente são as ideias do Bielsa. Falando aí do Bielsa que tem prazo de validade, né? Um técnico que tem muito boas ideias, né? A gente estava falando de legado. A marcação individual não vem funcionando ultimamente, mas ele mantém a mesma. Ele é um cara muito ortodoxo em suas ideias. É um técnico realmente que tem um trabalho muito consistente, que leva ideias ao clube, que deixa um legado, mas ele não conquista títulos. E aí a gente precisa... Isso é assunto para outro episódio. A gente vai falar sobre isso. O que é sucesso, o que no Brasil, por que nós somos tão imediatistas, por que nós somos tão resultadistas. A gente vai falar um pouco disso nos próximos episódios. O Henrique 763 está dizendo, traz a história do Birmingham City. Traremos, vamos fazer a história do Birmingham. Nessa? Opa, achei que tinha já. Não temos a história do Birmingham. Tá na lista. Pode deixar. E ele é ADM da página Birmingham City Brasil. Olha aí, vamos fazer sim, Henrique, com certeza. Torço muito para que Thomas Shelby esteja nessa história, hein? Olha lá, vai estar, com certeza vai estar. O Jordan Flahel tá dizendo, tô adorando o podcast, até esqueci que o Flá foi eliminado. Eu duvido muito que você tenha esquecido, mas eu agradeço o seu elogio, tá sendo legal realmente, valeu Jordan, valeu mesmo. O Mr. DDD tá dizendo, a Premier League é uma liga muito intensa, você marcar individual tem que ter jogadores com muito pulmão, ainda falando do Bielsa, né? Cadê? Deixa eu ver o que... Aqui, o Jordan Flahel tá dizendo que o que o Sir Alex Ferguson fez no United foi inacreditável, no início ele quase foi demitido, isso é verdade, ele ficou por um fio no Manchester United, né? E ele venceu, se eu não me engano foi a FA Cup contra o Liverpool, não foi, Deco? Sim, foi uma FA Cup que tomaram uma surra e ganharam na cagada, e aí ele ficou, e aí acabaram com os próximos 15 anos da minha vida. E aí ele sobreviveu no cargo, e o United acha que vai acontecer isso com o Solskjaer, eu acho, mas enfim. All is on the wheel. O Davi José está dizendo, Manchester United cresceu num período em que o Liverpool começou a cambalear, na época que o United competia muito com o Arsenal, é verdade. Mr. DDD, Boca Juniors Ananico comparado ao Independente de Avellaneda. Discussão. Discussão complicada aqui, se você falar isso pro Deco. Boca Juniors, mesmo com uma liberta a menos, é maior que o Independente, o Jordan tá falando aqui. Live de autoconhecimento futebolístico, Thiago SS complementando, obrigado, Thiago, valeu. O Iago dizendo que o Chelsea vai ganhar a Premier e a Carabao. O City foi eliminado, hein? Que coisa. Chelsea é grande, mas em Londres o Arsenal é rei, o Davi Luiz está dizendo aqui. Rapaz, muita mensagem. Bragantino é foda, tem nem torcida. É verdade. O Davi José está dizendo Stanley Kroenke, né, que é o antigo presidente do Arsenal, é odiado ao extremo pela torcida do Arsenal porque ele acabou com o clube. Pois é, um daqueles exemplos do que eu falei também. Quem é maior, Chelsea ou Arsenal? Eu sou Chelsea, mas o Arsenal é maior, Felipe Maim. Não tem jeito, não tem discussão. Não tem discussão ainda. Não, acho pelo que menos tá quase tendo. Tá quase tendo, mas tá perto. Mas eu acho que ainda... O Arsenal tá se esforçando muito. É que o Arsenal tá se esforçando demais, né? Esse é o problema. Se o Arsenal parasse de se esforçar, ele ajudava a discussão. Mas não, mas ele fica atrapalhando ele mesmo, né? Aí... Galera tá discutindo aqui no chat entre eles, tá sendo muito legal. Obrigado, rapaziada. Obrigado mesmo. Senta o dedo no like aí, porque like também é importante pra gente mostrar pro YouTube que a gente tá aqui, né? Visível. Aliás, Leozão. Só um comentário. Pouca divulgação, tudo... bons resultados na nossa primeira live aqui de retorno. Mostra aí, né, como vocês estavam esperando aí, como vocês estão participando. São números modestos, né, perto de outras fases do Table Redonda, mas, cara, estou muito contente de voltar e de estar tendo essa participação de vocês, ainda mais no chat. Segue bombando. Valeu, galera. Obrigado. É isso. Coloquei o grupo lá do WhatsApp também no chat. Leozão, dinheiro para você. A gente não falou disso ainda com Vossa Senhoria. Ou Vossa Excelência, né, já que nós somos aqui, né, políticos, mas o que você acha disso? Assim? Você acha que dinheiro realmente tem esse poder? Você acha que dinheiro bem investido também consegue
trazer aí essa credibilidade, essa tradição, como fez, por exemplo, o Manchester City, PSG, como fez outros clubes? O que você acha do assunto? Cara, é aquela frase manjada da vida do balanço, né? Tudo bem balanceado, obviamente. Eu também concordo com vocês. Eu concordo que ele constrói. Não, assim, um pouco diferente do André. Por exemplo, o exemplo do City. Não sei te dizer se ele vai ser grande. Eu acho que ele tem mostrado que o dinheiro investido está começando a construir essa relevância. Três Premier Leagues em 4 anos. Você não conseguiu a Champions ainda, então realmente, quando conseguir uma Champions, já a relevância começa a ficar maior. A torcida é mais confiante, a galera mais jovem começa a querer torcer pro clube. A gente vê muito esse exemplo no Brasil, né? A molecada no Brasil gosta mais do... A molecada, entre aspas, né? Porque a gente tá falando de uma molecada que tem acesso aos campeonatos... um público brasileiro que tem tem acesso. A molecada do Brasil, na verdade, agora tá nascendo e torcendo pro City, pro PSG, pro Liverpool, pro Barcelona, pro Real Madrid. E a mídia começa a destacar mais pra cá, né? Esse é outro assunto pro podcast também. Exatamente. Mas eu acho que constrói, cara. Por exemplo, o PSG, por mais que esteja dominando aí nos últimos anos na França, ainda não conseguiu construir um nome continental, né? Tá tentando, tá batendo. Desculpa, exatamente. Escapou, eu tava pensando alto. Assim, exatamente, não que não mereça, mas eu também acho que, tô zoando. Putz, sei lá, não entrega aquele negócio. É um time muito jovem ainda, né? É um time que foi... juntou, dividiu, um time de 40, 50 anos, assim. Então, talvez nem a torcida nem ainda saiba que torça pro PSG, né? De uma forma tão ele é mais um símbolo de uma cidade que é relevante do que o time é relevante, né? Ele só... Assim, é porque tinha que ter um time em Paris, né? Exatamente. Foi exatamente por isso, né? Inclusive, né? Com o canal mais botando dinheiro, depois vem com o nosso amigo lá das Arábias, então eu acho que constrói, mas vamos ver, temos exemplo agora do Atlético, né? Por hora, desde o ano passado ele tá botando muito dinheiro, mas ainda não construiu muito. Tudo bem tá que no ficando Brasil promissor. Como você falou, no Brasil a gente é muito imediatista, então ainda é bem recente, mas a gente precisa esperar, sei lá. Ô Patrick, e a procedência desse dinheiro? Qual é que é a influência? Porque assim, eu sou um tipo de cara que você me conhece. Então, assim, acho que nenhum... Eu sou mais radical ao ponto de que nenhum bilionário ficou bilionário sendo bonzinho, tá? No mundo que a gente vive. Mas, tá? Então, o problema desses... Do Sheik Árabe lá do Newcastle, do pessoal do City, do PSG... É que, cara, essa grana é feita a custo de muita gente, a custo de muita vida. Então isso literalmente, né? Literalmente. Então isso pega. E o do Chelsea também. Tá? Que é muito mais lavagem, né? É muito mais a lavagem do dinheiro. O dinheiro que está sendo lavado é o dinheiro que foi ganho em procedimentos duvidosos. Mas, é dinheiro dos oligarcas, né? Mas só que também, cara, também os investidores master também de Liverpool, United, vem no mercado americano, e aí, se você colocar ali bilionários americanos, enriqueceram a partir do imperialismo americano, que é um governo que explora, que é um país que explora países pelo mundo inteiro e também explora o sofrimento de outros. Então, se a gente botar tudo na mesma balança, a gente vai acabar discutindo política e vai acabar chegando à conclusão de qualquer dinheiro que é injetado no futebol, a procedência é duvidosa, tá? Então, mas tem uns que passam um pouco, não passa, Patrick? Não, eu acho que passa. Eu acho que assim, é complicado. Por que eu acho que é complicado? A gente julgar ou a gente falar sobre isso de maneira... eu acho que no mundo atual, né, já existem pesquisas, né? 70% das pessoas, elas realmente afirmam que não compram de marcas que não se preocupam com questões éticas, com questões ambientais, sociais, morais, etc. Só que marcas, é fácil de você dizer assim, não vou comprar mais ali, aquele cara é homofóbico, o dono dele deu um depoimento na televisão falando tal coisa.
Porque não envolve a paixão, né? Não envolve. Você não é apaixonado pela Zara, né? Exato, não... a gente fala. Seu pai não te ensinou a torcer pra Zara. Exato, a gente fala de love brand, de brand love, de brand lover e tal, mas assim, é outra coisa, é um modo meio de conexão mais do que exatamente amor, paixão, né, essa coisa irracional. E eu acho que quando envolve o clube, é muito difícil, assim, porque ele não vai deixar de torcer pro clube por conta disso, né? E isso falando de torcedores nativos, tá? Daquele clube. Mas mesmo os mais novos, né, quando criam essa coisa pelo clube, eles não estão preocupados com dinheiro, eles só sabem que são ricos, né? E aí não vão pesquisar, não vão procurar, porque tem muito isso também, né? As pessoas torcem hoje porque é legal, porque tem o Neymar, porque tem o Mbappé, porque tem o Messi. Então é muito mais pelo jogador, você cria empatia ou simpatia ou e tal, e paixão. E você não quer saber da história muitas vezes, né? Nem todo mundo é igual a gente aqui, que gosta da história, que gosta de pesquisar. Gosta de cavar, né? Que gosta de cavar, exatamente. Então, quando a pessoa descobre, ela fala, agora eu já tô torcendo. Não, eu amo esse clube, não tem por que deixar de torcer. Então, é complicado isso, porque... E aí ele fala, foda-se, meu time é melhor que o seu e foda-se. Desculpa, eu tô rindo muito de um comentário do chat do Jordan, que eu achei muito engraçado. O Cruzeirudo cabeludo é gigantesco perto do PSG. Concordo, eu achei muito engraçado o Cruzeirudo cabeludo. Concordo totalmente, o Cruzeiro é infinitamente maior do que o PSG. Cruzeiro é o time do povo, né? Isso é louco, velho. Pois é verdade. Vamos falar de futebol brasileiro, então, até aproveitando esse gancho, rapidinho. Porque a gente tem que ter um programa até horário para dormir, né? Porque tem que trabalhar amanhã. Tem, mas é rapidinho, só pra gente finalizar. Estamos em live, né? Então tem que trabalhar. Se os nossos chefes estiverem vendo, tem que trabalhar. É verdade. Uma das coisas que a gente quer trazer é justamente se a gente está vivendo essa tendência, se a gente está construindo, né, essa hegemonia de algum clube aqui no Brasil, por tudo que a gente acabou conversando. Hoje, 2021, Palmeiras, Corinthians e Flamengo têm hegemonia no Brasil, principalmente pelos últimos 10 anos. Tá? Nos últimos 10 anos, cada clube conquistou 6 títulos. Né? Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Cada um ali dentro do seu nível, né? Ou da sua... Como é que você usou a palavra, Dequinho? Da sua... Amplitude? Amplitude, exato. Dentro da sua amplitude, mas... Cenário, né? Isso. Nacional, continental, etc. Exato. Então, o Palmeiras ganhou 3 Copas, né, do Brasil. O Flamengo ganhou uma. Eu tenho listinhas. Né? Você tem listinhas? Tenho listinhas. Então joga aí pra nós. A listinhas. Mas eu vou trazer listinhas lá de trás até hoje. Pode ou não dá tempo? Não vamos recortar, vai. Vamos recortar. É curta, é curtinha. É curtinha, tá bom. Curtinha. Tá. Não, o ponto é assim, eu acho que você trouxe aí desse recorte, né, da década dos 3 clubes, né, agora a gente já tá vivendo aí o Corinthians mais estagnado, em crise e tudo, mas acho que você pegar década mesmo, né, então 2010 pra cá, a gente tem mesmo esses 3 clubes dividindo, a gente teve até um período antes do Cruzeiro começar a fazer bosta, né, do Cruzeiro também sendo relevante, sendo bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil 2 vezes, se não me engano, então a gente tem aí esse ponto, mas cara, no Brasil é muito diferente. Eu falei vários recortes lá na Europa, mas você não consegue ver tão evidente na história do futebol brasileiro essas hegemonias. Eu trouxe alguns que pra mim, nessa lista, são os mais próximos de hegemonia, tá? 2 que eu nem puxei os títulos, porque eu acho que ninguém vai discutir. Santos do Pelé. Santos do Pelé. E assim, eu coloquei Botafogo do Garrincha porque naquela época só existia estadual. Então assim, e era a base da seleção brasileira também. Então assim, não tinha, Libertadores não era relevante. Então assim, acho que são 2 clubes que eram uma hegemonia, que era só existir esses 2 times, tipo deixa o Palmeiras. Calma, tô chegando. E aí a partir de 66, né, aí eu coloquei um recorte da década de 66 a 76, a gente teve o Palmeiras Academia, que você tem ali 5, então no recorte de 10 anos você tem 5 nacionais, eu botei como brasileiros, foram unificados, né, então são 5 nacionais do Palmeiras,
Botei um asterisco porque ganhou 2 no mesmo ano, mas tudo bem. E... Esse ano também, o Palmeiras vai ganhar 2 Libertadores no mesmo ano. Isso aí por causa do... Não teve Covid em 66, caralho. Mas enfim, foi 2 no mesmo ano, tipo, sei lá por quê. Mas enfim. E aí foram 5 brasileiros, um Rio-São Paulo, que era um torneio relevante até 2000, até pouco, anos 90. O pessoal que não é dos anos 90 não lembra, mas era legal ganhar o Rio-São Paulo. 4 paulistas, que era super relevante, e o Palmeiras foi uma vez vice da Libertadores, perdeu pro Estudiantes nos anos 60, nos anos 70. Acho que foi 72, Léo, eu não lembro no ano certinho. Na verdade, o Palmeiras foi vice pro Penharol. Mas foi antes dessa década, 64. Em 61, não foi? 61. 61 por aí, e depois foi vice pro Estudiantes. Acho que foi 72 do Estudiantes, mas enfim, nessa década, eu botei aqui o vice da Libertadores, mas foi 5 brasileiros numa década, né? Aí a gente vem pro Flamengo do Zico, que é aí que eu vou trazer a polêmica. Lá vem. O Flamengo do Zico, de 80 a 90, eu coloquei, Patrick, tá? Você que é flamenguista. Coloquei 4 brasileiros, botei um asterisco também, porque tem 87 no meio, mas são 4, vou dar esse boi, não vou discutir 87 hoje. Não, vai ficar aqui até 5 horas da manhã. Tá, então são 4 brasileiros dentro dessa década, uma Libertadores, um Intercontinental e os 2 cariocas, né? Achei até pouco carioca, né, pra época ali. Acho que foi aquele período que o Fluminense e o Vasco ficaram ganhando carioca, enquanto o Flamengo focava em outras coisas. Mas, enfim. Aí, cara, tem 2... Lembrar do Vasco do Dinamite na época também. Exato. Mas é que ganhou mais... ganhou alguns nacionais também, mas acho que foi menos relevante. E aí, eu entro em 2 times mais recentes, que é acho que entra a polêmica. Porque a gente fala... Quando a gente fala de Flamengo de Zico, é inquestionável, geralmente. Pô, o Flamengo de Zico foi marcante. Mas aí eu pego 2 times que não encantaram, que foram São Paulo de 2005 a 2012, num recorte de 7 anos, São Paulo tem 3 brasileiros, uma Libertadores, um Mundial, uma Sul-Americana e um Paulista. Naquele 3-5-2 do Muricy. Até 2002, eu até estiquei um pouco, né, pra ficar um tempo mais relevante. E o Corinthians de 2011 a 2017, um período de aí 8 anos... Tem 3 brasileiros, uma Libertadores, um Mundial, uma Recopa e 2 paulistas. Se você comparar esses 2 times com o Flamengo do Zico, a diferença é a Copa União lá de 87. O resto dos títulos são iguais. Então por que que... Aí que eu acho que entra aquele... Lembra quando eu falei dos critérios no começo do programa? Né? Então que tem impacto gerado, espetáculo, quanto marcou... É isso que eu acho que é a diferença. O Flamengo do Zico encantou, marcou uma geração, era o Zico, era o jeito de jogar, era o que representava para o Rio de Janeiro, o que representava para o âmbito nacional, é o período de crescimento da torcida. Só que se pegar matematicamente em títulos, esse recorte de Corinthians, esse recorte de São Paulo foram tão vitoriosos quanto o Flamengo de Zico. O Corinthians ainda puxaria para 2009 na Copa do Brasil, Ronaldo. Eu nem considerei esse período porque porque teve rebaixamento próximo, então... Ganhou a Série B, né? Ou seja, tem mais... Mas eu peguei 2011, 2017, que é onde começa a ter um nível um estilo de nível nacional, que é o brasileiro, e aí daí pra frente. Então, assim, Você entendeu como é polêmico? Tipo, e aí, e aí tem outros períodos, pra fechar a lista, a gente encerrar, Patrick, assim, passar pra vocês, que eu chamei de quase lá. Que eu acho que esses foram que eu passei, trouxe o Corinthians e São Paulo pra debater com o Flamengo do Zico, e tem os quase lá que foram períodos mais curtinhos de clubes que marcaram muito, mas não sei se dá pra gente chamar de hegemonia. Que foram Palmeiras Parmalat, então 93, 99, 2 brasileiros, uma Libertadores, um Rio-São Paulo, 3 paulistas, uma Copa do Brasil, uma Mercosul. Corinthians 95 a 2002, que você tem 2 brasileiros, um Mundial, 2 Copa do Brasil, um Rio-São Paulo, 4 paulistas. Cruzeiro 96 a 2003, que tem um brasileiro, uma Libertadores, 3 Copa do Brasil, 2 Sul-Minas, né, que na época era relevante também, 3, uma Recopa, 4 mineiros. E o Vasco, 97 a 2000, que é um recorte bem pequenininho, mas é 2 brasileiros, uma Libertadores, um Rio-São Paulo, um Mercosul, um Carioca. Então, assim, são recortes menorzinhos, que eu acho que não chega a ser hegemonia, mas que estão mais próximos do que a gente tá vendo agora. Pra mim, Flamengo e Palmeiras é isso. Eles estão nesse quase lá. Eles vão precisar de mais 2, 3 anos de títulos consolidados pra brigar com esses outros, eu acho. Tá? Eu enxergo... primeiro eu vou fazer uma provocação, que é uma piada.
tá? Mas você não viu o quão visionário o Muricy Ramalho foi lá em 2005, colocando 3 zagueiros, coisa que a gente está vivendo isso agora. Mas é uma brincadeira. Mas não é a formação, é a proposta de jogo, né? É o comportamento em campo, né? Lógico. Mas o goleiro ainda batia o tiro de meta pra frente, né? 3 zagueiros não é retranca. Eu tô brincando. Mas eu vejo uma diferença do que está sendo feito hoje em relação a esses recortes que você fez no passado. Eu acho que uma das coisas que mais me entristece no futebol brasileiro é a maneira como ele é conduzido administrativamente. E eu acho que a gente viveu décadas, períodos horrorosos administrativamente falando, e com títulos, né? Porque nós, de novo, repito e repetirei quantas vezes for preciso, meus caros amigos que estão aqui nos ouvindo, o brasileiro é imediatista, resultadista, e ele vai buscar só título que para ele é o que importa. Não é o que importa. Só que a gente vivia uma bagunça administrativamente, fazia o que queria, criava o caos, mais ou menos o que o Cruzeiro está fazendo hoje, e eles ainda assim venciam porque o Brasil era uma bagunça nos anos 80, 90, enfim. E eu acho que hoje a gente está vivendo uma diferença administrativa de gestão de futebol, pensando o futebol como algo sério, como algo realmente, que eu acho que a partir de agora, e aí eu levo como referência Flamengo, Palmeiras, e eu acho que o Galo iniciando, né, o Galo injetou muito dinheiro, a gente precisa saber como ele vai gerir esse dinheiro, mas o Palmeiras já demonstrou que está gerindo bem o dinheiro. Mas eu acho que a partir de agora, a gente tem que olhar um pouco mais com carinho para esses 3 clubes e dizer, rapaziada, vamos fazer igual, olhando para os outros times. Porque eu acho que esse deve ser o futuro do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, para mim, é nivelado por baixo. É ruim. A gente não tem uma grama, um gramado decente para se jogar. É o básico. É o campo que você tá jogando ali de clube né? grande, né? Não é nem só clube pequeno. Não, clube exato. Grande não tem Qualquer gramado clube. decente. Não, o meu tem um bom. Mas mas eu entendi. Mas é o básico. Então a gente não tem o básico para se jogar. Se a gente não olha para o básico, a gente não consegue criar o produto futebol como um todo atrativo, não só como para investidores e tudo mais, mas internamente, nacionalmente, competitivamente, para que a gente consiga melhorar o futebol aqui dentro. Então eu acho que essa é uma diferença que eu estou enxergando a partir de agora. Eu espero que melhore. Você viu que eu dei um remix, né? Gostei. Ô, Patrick, diga. Você diria, então, fazendo um paralelo com o que a gente tem na sociedade, que os títulos para os times de futebol brasileiro seria o assistencialismo para a perpetuação dos presidentes no clube? Porque se você for parar para pensar, a gente vem dos anos 90 virando para o 2000 com Eurico Miranda, perfeito, com o Palmeiras tendo o Mustafa, o Corinthians com o Andrés e antes do Andrés o Brasil, o cara, o Brasil é um país de... É um reflexo político, né? Uma democracia recente de que populismo funciona. As eleições são decididas e são pela inflamação popular, e futebol também sofre por isso, também é a mesma coisa, exatamente, o presidente atual, ele quer se perpetuar e ele quer ser campeão para se perpetuar, para a torcida não encher o saco dele, foda-se se a conta vai ficar pro próximo, foda-se. Exato. Olhar para o próprio umbigo e dizer, eu vou tapar esse buraco aqui, vou lançar aquela obra ali, fazer o meu, dizer que eu fiz tudo isso para me reeleger e perpetuar ali dentro. Ou reeleger a chapa, né? No caso do Andrés, assim, não é ele, mas é ele, né? Tipo, Sim, ele é o articulador da chapa, né? Exato. Exato. E assim como aliás, o Ferrella no Cruzeiro, né? Enfim. Um exemplo disso, eu vou te dar um exemplo atualíssimo. Assisti recentemente ao Bola da Vez com o Duílio, presidente do Corinthians. Parece um cara ponderado, né? Parece um cara inteligente. Mas ele é ruim. Eu vou dizer por que ele é ruim. Eu também acho. Nessa frase, eu vou mostrar, exemplificar por que ele é ruim. Perguntaram para ele, o Mauro Naves perguntou para ele, presidente,
o que já foi feito que você se orgulha e você, né, tem aí como exemplo e tal, que você implantou na gestão do Corinthians? Ele falou, olha, não, sem pensar, ele se orgulha disso mesmo. Ele falou, olha, uma coisa que eu implantei no Corinthians, que não tinha, é uma reunião com os diretores mensalmente para perguntar o que eles fizeram nesse período. Aí eu falei, o quê? É o quê? Poderia ter sido um e-mail. Ou seja, não é nem isso. Quer dizer que o que você mais se orgulha na gestão de um clube O grupo do WhatsApp. é você ter implantado uma reunião de resultado, que é o básico numa empresa. É o básico. Você perguntar para ele, beleza, o que você fez? A gente tem isso no Table Redonda. A gente isso tem no Table. Quase dia sim, dia não. Então, assim, eu acho que isso exemplifica muito como é o futebol brasileiro hoje, assim. Demais, e é um clube como o Corinthians, não é um clube como a Juventus da Moca. É o que você tava falando, tipo... camisa pesada, de né, marca, pô? de roupa, né? Tipo, marca, você tem que ter um trabalho de produzir os brand lovers e fazer o pessoal consumir. Não. O Corinthians, o Flamengo, enfim, vou usar o Corinthians que você tá falando. É uma marca com 30 milhões de apaixonados por você. Exato. Você conseguir não fazer receita com 30 milhões de consumidores apaixonados pela sua marca, você tem que ter PhD em incompetência. Tipo, E que, você tem que ser, independentemente do que você faça, ninguém vai deixar de te amar. Exato. Você pode cagar na cabeça do cara. Você pode mandar a camiseta com um cocô dentro da caixa. E o cara fala, legal. O cocô é legal. Corinthians, vai Corinthians, caralho. Então, assim, mano... E é o que eles fazem. Eles cagam na cabeça do torcedor, eles cagam na cabeça da base, do moleque do alojamento, que morre aí queimado. Então, assim, mano, é isso. Cara. E é engraçado, e aí, porra, agora eu vou ter essa experiência, eu vou estar indo pra Europa daqui a pouco, vocês sabem disso, né? Falando pra galera. Eu vou ter a oportunidade de assistir um jogo do Sporting e tudo, eu vou tentar visitar as dependências do clube, se eu tiver tempo lá, e da estrutura das universidades de esporte lá em Portugal. Porra, eu tenho certeza, cara, que se eu for na porra do Braga, vai ter um departamento financeiro bem organizado, vai ter um departamento de marketing bem organizado, vai ter uma estrutura interessante, vai ter o cara que cuida do marketing do Braga é formado e pós-graduado em algo relevante. Mano, aqui é uma bagunça, cara. Aqui é um reflexo do que eu falei. É igual deputado, vereador, é quem quer. Quem conhece alguém, é quem se enfia. Porque é bem relacionado, não é quem é competente. Exato. É muito triste, Vamos pro chat rapidinho, Leozão, eu quero ouvir de você já também, tá? O Igor Miranda, o Grêmio também daria para colocar, sempre foi um time chato, que sempre estava ali desafiando o maior da época. O Grêmio também sempre foi esse tipo de copeiro, né, como eles chamam, é verdade. O Rafael Natan, vocês são muito bons, sabe muito de futebol. Valeu, Rafael, obrigado, valeu querido. mesmo. A gente, não é que a gente sabe, a gente é curioso, né? A gente gosta muito de falar sobre futebol, sobre esporte. Iago Ribeiro tem dívidas, né? Acho que é dívidas trabalhistas. É isso. Dívidas trabalhistas no Vasco desde 1968, pra você ter ideia. É inacreditável. Thiago SS, o Atlético Paranaense também, ótima administração, é verdade, não quero falar sobre ele, foda-se, mas é verdade. O Iago Ribeiro está dizendo aqui, o Sheik está chegando no cabuloso, pode ser. Futebol brasileiro muito ultrapassado. É triste ver Filipão empregado, Luxemburgo empregado. Esse Brasileirão é de longe o pior de todos. Está mais interessante ver quem cai do que quem vence. O Igor Miranda está dizendo aqui. O Brasileirão do ano passado foi mais bosta. O Felipe Maim também comenta. Deixa eu ver aqui outro comentário. O futebol brasileiro é um circo. Por aí. Bela definição, Perfeito. Por aí. Se o Inter não empatasse com aquelas bostas de Curitiba e Sport, todo o campeonato já tinha sido campeão brasileiro. O Felipe Maim está dizendo aqui. Pelo menos o Inter vai ver mais um rebaixamento do Grêmio. O Grêmio é uma coisa inexplicável também, né? Não tem time para cair. 4 anos atrás, seu campeão da Libertadores. E olha onde tá. Pois é.
Leozão, futebol brasileiro, queria ouvir de você. A gente sempre comenta, né, nos bastidores, em off, a gente fala disso. Leozão tá Queria fudido ouvir. comigo e com você, a gente fala demais. Nada, é bom porque eu aprendo também com vocês, poxa vida. Imagina. Mas de trás pra frente, o Grêmio ele tem que fazer. Vocês já ouviram falar em pêndulo? Sabe aquele pêndulo que você vai fazendo aqui pra ver energia negativa? Tem que fazer lá no Grêmio, que é inexplicável, realmente. Então, tá com cara de que vai cair, porque dá tudo Tem que errado, fazer né? A o gente sabe quando pêndulo cai. ali. Poxa, tem que chamar um exorcista, um médium para limpar as dependências. Mas, então o pessoal comentou do Atlético Paranaense, né, de uma ótima gestão. O Atlético Paranaense, na verdade, ele é um caso curioso, né? Ele acaba inexplicavelmente, não é inexplicavelmente, mas ele soma um pouquinho dos dois cenários, né? O Petralha, ele estruturou uma empresa lá dentro, né? Eu tive a oportunidade em 2017. Boa. Falar pra você contar a sua história. Eu tive a oportunidade de conhecer as dependências tanto da Arena quanto do CT do Caju, e realmente, assim, o Petralha, ele construiu todo uma empresa por trás, com tudo bem organizadinho, dormitórios para os atletas, tudo que a cartilha manda. Mas, ao mesmo tempo, ele também se perpetua no poder, de uma forma ou de exato. outra. Ele está lá no poder e É uma ali empresa tem familiar, né? Exatamente. Acho que essa é a É melhor uma bela definição empresa do desde que eu Atlético. que mande. Exatamente. É tipo assim, olha, e se eu fizer isso aqui, puta, excelente ideia, mas quando eu quiser eu faço, sabe? E ele tem muito essa relação com os funcionários, sabe? E isso não é que eu acho o melhor modelo, mas é um modelo que tem funcionado pro Atlético, né? Os resultados começaram a vir dos 5 anos pra cá. Mais uma Você vê o final, Atlético, mais uma final, ganhando Copa Duas finais? Copa Sul-Americana. Então. Ah, Não, quer dizer, mais uma final hoje, né? Tipo, sim. Exatamente. Então mais já uma ganhou a vez Copa do Brasil. dessas duas Copas, né? Mais uma vez. Ganhou o Brasileiro lá atrás, lá em 2001, né? Que já era um time que estava mostrando uma mudança de pensamento, mas ele também tem essa questão da empresa familiar, né? Os funcionários gostam dele, né? Eles têm ele como um pai lá dentro. Defendem ele, né? Impressionante. Eles Fala mal do defendem. Petralha, os caras te batem, meu. Exatamente. Bizarro. E é muito louco, porque a grande maior parte da torcida do Atlético não gosta dele, né? Tipo, tem uma relação de ódio com o cara, assim... As forte. organizadas, principalmente, né? As organizadas, né? Então, assim, é um modelo até curioso para se estudar no Brasil, né? Mas eu acho que como a gente vem, como o Patrick falou, ou como o nosso colega falou, é um circo, qualquer coisa melhor arrumada já se destaca, né? Você sair do 1 pro 2, você cresceu 100%. Uma zona organizadinha, tá bom, É. já serve aqui. É tipo, é o cara que faz o feijão com arroz, né, Léo? Tá bom. Exato. E é muito louco quando a gente fala do futebol brasileiro, esses pedaços de hegemonia, como reflete muito a nossa cultura, né? A partir do momento que nós, enquanto torcedores, a mídia também tem um papel muito importante em prejudicar o futebol nacional, né? A mídia, ela cria muita notícia, muita matéria, muita coisa que para gerar conteúdo diário e acaba gerando polêmicas desnecessárias, o que inflama a torcida. Mas a partir do momento que a torcida ou quem está envolvido no futebol começar a entender que quem ganha o campeonato é apenas um time e você tem mais 19 competindo, e 19 não vão ganhar nesse ano. E talvez desses 19, 18 não vão ganhar no próximo ano. Ou 19 de novo, sabe? Enfim, é a mentalidade que a gente tem que promover de mudança. E aí, porque assim, o Brasil... É gostoso do Brasil, por mais que a qualidade possa ser ruim, tanto na gestão ou na técnica, a gente não tem todo ano são uns 10 candidatos a campeão. Claro que de 2 anos para cá você vai colocar ali Palmeiras, Flamengo, não tem como descartar o Corinthians, porque a camisa do Corinthians é pesadíssima. Quando o Cruzeiro estava na primeira divisão também não tinha como descartar o Cruzeiro. O São Paulo é pesado, apesar da fase péssima. Então, assim, a gente tem opções, sabe? Então, isso, teoricamente, com um futebol bem estruturado, ia fazer a gente, ser o melhor campeonato do mundo em relação à competitividade. Mas aí a gente pega um campeonato de 2020 que todos os times fizeram questão de não ser campeão. Inclusive o Flamengo, né? O Flamengo no último jogo falou, não quero ser campeão, mas estão pedindo para eu ganhar, né? Não tem jeito, né? Ano passado eu sou a favor de não ter tido campeão. Assim, exatamente. Vamos dividir o prêmio todo mundo. Fazer igual na Holanda, por causa da pandemia cancela o campeonato. Não tem, entendeu? Sabe? O que, aliás, aconteceu com o mesmo Flamengo em 2009, né? 2009 foi assim também. Foi assim, o Palmeiras entregou, né? Falou, olha, vai. Aí veio todo mundo passando e falando, passei o Palmeiras, mas também não quero. É impressionante.
É muito louco. É uma discussão interminável, inclusive, né? Não, ficaremos aqui até amanhã. Mas vamos para o chat rapidinho aqui, que o Igor Miranda é gremista e Já ele é está amanhã. dizendo... É verdade, ficaremos aqui até hoje mais tarde. Sobre o Grêmio, a explicação é simples. Os caras administram bem o dinheiro, o futebol sempre foi com o Renato, e ele já estava fazendo merda há 2 anos. Saiu, e aí a casa caiu. Eu ouço muito isso, os gremistas falam exatamente isso. O Renato já não vinha bem nos últimos anos, né, já não vinha conseguindo ter os mesmos resultados, a mesma performance. Estava tudo na mão dele, quando ele saiu, realmente não deu. Felipe Maim tinha que ter demitido o Renato depois daquele 5-0. O Grêmio fede a rebaixamento, Jordan está dizendo aqui. E aí o Igor Miranda completa, né? Como bom gremista, sabe das coisas lá de dentro, é sempre bom a gente ouvir um gremista. Para se ter uma ideia, o Renato chegou a mandar a equipe de médicos inteira para a rua por causa das lesões. Tem que fazer isso no Flamengo agora. Nesse ano mesmo, contrataram uma empresa tailandesa com aparelhagem de treinamento. Foi descartado, pois não sabiam utilizar. Olha que ponto chegamos. O Grêmio não é o mesmo desde aquele 2-1 contra o River na Arena. O Grêmio, que jogava bonito, morreu naquela mão na bola do Bressan. Tentando não ser clubista, dava para levar para os pênaltis. Mas o Grêmio é, de fato, um caso a ser estudado aí. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Não tem time para cair, não. De queda repentina, né? De alto e baixo tão rápido, né? É impressionante. O Cruzeiro também é um caso desse, né? Aí contrata mal, né? Vamos falar um negócio aqui. Eu já falei isso em off com vocês, mas eu repito sempre, vou repetir sempre também. Como o futebol brasileiro contrata mal. Né? Contrata mal os Ninguém técnicos. observa nada, né? Parece que não tem olheiro, mano. Não, parece que não tem olheiro. Parece que ninguém jogou CM. Ninguém jogou CM. Mas ninguém jogou Futebol Manager, é impressionante. Tem que aprender com Fortaleza. Mas aí a gente tem um problema, né? Mano, não tem A gente tem um problema observação, sério que é por que contrata mal? Apenas é a estrutura do clube ou o que tá envolvido nessas contratações? É nada, né? isso não é só contratação, é empresário empurrando o jogador pra dentro de clube abrindo a perna e sai todo mundo Porque ganhando, tem favor cara, que é tem que isso. cobrir com o empresário, né? O Jonathan assim, Cafu vai ter time sempre, mano. Exatamente. Tem Esses isso. caras vão ter time sempre, porque vai tirar de um, vai pôr no outro, todo mundo sai ganhando, o jogador, o empresário e o dirigente do clube. E o dirigente, né? Quem perde é a torcida e o clube. Quem perde é nós, que fica vendo que filha da puta não acertar um cruzamento. É quem paga ingresso, sócio torcedor. É esse que se ferra, né? É uma pena. É uma pena. Bom, chegamos à conclusão que nós estamos iniciando uma hegemonia no futebol brasileiro. Eu acho que ainda não, mas eu acho que é muito cedo pra gente dizer isso ainda. Acho que a gente precisa de um tempinho, mas a final da Libertadores vai dizer muita coisa. É muito relevante 2 brasileiros e 2 Libertadores em 5 anos pra quem vencer, né? Porque vai ser esse o significado. Acho que brasileiro esse ano já é o Atlético, né? Mas mesmo sendo o Atlético, eu acho que já acabou o brasileiro, tá? Não, eu acho também. Eu acho que já também. tá Mas muito... Mesmo sendo o Galo, que sempre dá um jeito de fazer merda, eu acho que já acabou, tá? Então, considerando isso, que o Flamengo, nem o Palmeiras nem o Flamengo serão tricampeões brasileiros nesse período, né? Não será campeão brasileiro esse ano. não. Qualquer um que vencer a final da Libertadores, cara, 2 brasileiros e 2 Libertadores em 5 anos. Não, É muito relevante, cara. e vale lembrar que tem o Santos, né? O Santos chegou à final, né? Então ainda tem o Santos nesse meio aí que tudo bem, não venceu, mas ele chegou lá, né? Então é mais Mas um o Santos- brasileiro aí. Do quê? Na Libertadores, ano passado. Ah, não, mas aí aconteceu. Tipo, mas o Santos não, Não, vem sim. tendo participações interessantes em outros Ah, campeonatos. entendi. Entendeu? Não, Tô você tá querendo dizer Tô que o dizendo Flamengo que pra pode- construir uma hegemonia, eu acho que quem vencer essa Libertadores acende o alerta de, ó. O que o River Plate começou o em River 2015, fez, que o River não, fez, 2017. Eu coloquei aqui, eu não citei, eu falei dos brasileiros, aí eu botei aqui, tem uma linha aqui, River Plate 2014 até hoje. 2 Libertadores, uma Sul-Americana, 3 Recopas. Ele só tem um problema sério lá localmente, ganhou uma liga só, né? Eles estão com um problema no argentino lá, que quando não ganha o Boca, ganha um outro time que não seja o River. Eles ganharam uma só nesse período. Mas A minha teoria do River relevante, Plate é imagina. que o Palmeiras só ganhou a Libertadores por causa do Flamengo. Se o Flamengo não ganha
a Libertadores do River Plate. O River Plate já vinha com 2 seguidas, 3 em 4 anos, pra cima do Palmeiras naquela semifinal que a bola só batia na trave. Não, pera, desculpa. Tudo. Aquela lá vocês não perderam pro River porque não perderam. Porque vocês fizeram tudo pra perder. Não perderam porque não era pra ser, velho. Porque vocês tomaram uma surra e não... Foi um dos jogos mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Exato. Foi um dos jogos que me assustou o time do tamanho do Palmeiras, a covardia que entrou naquele jogo, mereceu tomar 8. Não tomou pela camisa. Que, mano, era pra tomar 8. Tipo, foi por um acaso. Mas, enfim, foi por um acaso. E aí, foi lá, foi competente. Também não fez nada na final, mas foi competente, foi campeão. Tipo, mas podemos explorar depois, né? Exato. Os nossos amigos sul-americanos, né? Explorar o que tá acontecendo na América do Sul. Como você falou, 2 brasileiros na final, poxa. O que vocês acham? Brasil e Argentina? Legal, hein? Calma. Porque eu já vou dar spoiler pra quem tá assistindo a gente. Spoiler? Pra quem tá aqui nesse finalzinho de live. A gente já vai... O Thiago SS tá dizendo, quero dormir, mas a live tá top. A gente já vai concluir aqui. O spoiler é que a gente vai falar sobre a decadência do futebol argentino, tá? Uma das coisas que a gente vai implantar a partir dos próximos episódios é a participação de um convidado. Sim. Então a gente vai ser, né? Vão ser nós 3. Esse é o piloto, né? Esse é o piloto. Exato. Então, no próximo episódio, a gente já vai ter um convidado. Não sei se vai ser no próximo, provavelmente sim. A gente vai falar sobre a decadência do futebol argentino. O que está acontecendo com o futebol argentino? Por isso, a gente tem que conversar com um argentino. E a gente convidou o canal Habemos Fútbol, que é um canal gigantesco argentino, para conversar com a gente. Eles toparam e a gente agora vai começar a data, né? Só tem que costurar. Isso é só costurar a data com eles, mas já está aceito, a gente vai fazer esse podcast com eles, então fiquem ligados, a gente vai falar sobre o futebol argentino, o que está acontecendo, o que né, se envolve economia, dinheiro, política, cultura, jogadores, formação de novos jogadores. A gente vai conversar sobre isso, e a gente vai aprofundar mais no assunto, vai ser um episódio bem legal, muito provavelmente próximo da final da Libertadores, que tem 2 brasileiros aí nessa competição. Mas vamos encerrando aqui no chat. Vamos lá. Se a galinha de Minas não ganhar dessa vez, não ganha mais, tá difícil pro meu Mengão, Jordan, nem me fala. Pelo menos uma coisa que é inegável seria a hegemonia brasileira na Libertadores, o Igor Miranda tá dizendo aqui, e é verdade. A gente você vê como tá feio por lá, hein, meu? Pra você ver. Se esse futebol daqui tá dominando o continente, imagina como tá dos outros lugares. Pois é. O Igor Miranda também fala, será que o JJ volta? Como eu queria, meu velho Portuga. Torcida cantou olê, 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 mister. Ai, saudades. Jordan tá dizendo, também quero dormir, mas a live tá boa demais. Não volta tão cedo, JJ. Argentina, que já teve Crespo e Batistuta, tem Higuaín hoje em dia. Também, falando de jogadores, também é complicado. Então já se prepara para ir para o cartório. JJ está forçando uma demissão no Benfica. Espero que sim. Volta, meu Portuga, meu maravilhoso e esplêndido português. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, né? 1h da manhã. Foi até bom fazer esse teste aqui, porque a gente está pensando realmente em fazer um podcast mais ou menos nesse horário. O Rafael Natan dizendo, bom ver vocês de volta. E bom estar de volta. Valeu, também, Rafael Natan. Bom demais estar de volta. Obrigado a vocês. A gente, nesse novo formato, neste novo ciclo, né? Nesta nova era e neste mesmo canal, a gente vai falando de futebol, de histórias, de aprofundamento, de conhecimento, a gente vai falar sobre muita coisa. Obrigado a vocês, Dequinho. Valeu, querido. Boa noite, galera. Obrigadão, Leozão. Léo. Valeu, Adidas, patrocina nós. Já tá pedindo jabá, já. É isso. Não tem tempo ruim. Obrigado a todos. Valeu, galera. Até. Ótima noite, pessoal.